Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer a história de Fernanda. Uma história emocionante que vai te prender do começo ao fim. Então se acomode aí, deixe seu like e vem conferir comigo. Fernanda acordou com o som familiar da chuva batendo no telhado de zinco. Eram 6 da manhã de um sábado cinzento em sua cidade, e o corpo dela doía de um jeito que já tinha se tornado rotina. Não era a gravidez. Ela já estava acostumada com os 4 meses de barriga, com as náuseas matinais, com o cansaço que parecia não ter fim. Era outra coisa. Virou-se devagar na cama, tentando não fazer barulho. Carlos havia partido na segunda-feira anterior para mais 15 dias na plataforma de petróleo em Macaé. 15 dias em alto mar, 5 dias em casa. Essa era a rotina do casamento deles há 3 anos. Uma rotina que ultimamente parecia uma sentença. Levantou-se com cuidado, os pés descalços tocando o piso frio. Através da porta entreaberta do quarto, podia ouvir Arthur ainda dormindo no quartinho ao lado. Seu menino. Seu pequeno de 2 anos que tinha os olhos do pai e o sorriso que a fazia esquecer, mesmo que por segundos, do peso que carregava. Caminhou até o banheiro e acendeu a luz. O espelho devolveu uma imagem que ela quase não reconhecia mais. Fernanda tinha 26 anos, mas seus olhos pareciam carregar décadas. Sua pele negra, que Carlos sempre dizia brilhar como ébano polido, estava opaca. Havia uma marca roxa no braço esquerdo, já amarelada nas bordas. 5 dias velha. Ela puxou a manga da camisola, cobrindo. Sempre cobrindo. Bom dia, Fernanda. A voz a fez pular. Virou-se bruscamente e encontrou Carmen parada na porta do banheiro, os braços cruzados, aquele olhar que Fernanda conhecia bem demais. Avaliação. Julgamento. Desprezo silencioso. Bom dia, dona Carmen, respondeu baixinho, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Carmen tinha 58 anos e a postura de quem se considerava dona não apenas daquela casa, mas de todos que viviam nela. Especialmente da nora, que nunca aprovará. Ainda não preparou o café? Não era pergunta, era acusação. Acabei de acordar, vou fazer agora. Acabou de acordar? Carmen deu um passo para dentro do banheiro, invadindo o espaço de Fernanda. São 6:30 da manhã. Quando eu tinha sua idade, às 6:30 já tinha feito café, arrumado a casa e dado banho nos filhos. Fernanda apertou os dedos contra a pia, tentando se firmar. Arthur ainda está dormindo. Vou acordá-lo depois do café. Arthur. Carmen praticamente cuspiu o nome. Aquele menino está ficando manhoso. É culpa sua que faz todas as vontades dele. Ele tem 2 anos, dona Carmen. E já está virando um molengão. Os olhos de Carmen deslizaram para a barriga de Fernanda, ainda discreta sob a camisola. E essa aí, também vai criar assim? Mimada, fraca? É uma menina, Fernanda disse suavemente, a mão instintivamente protegendo a barriga. Menina! Carmen soltou uma risada curta, sem humor. Claro que é. Você só serve para isso mesmo, fazer filha mulher. As palavras cortaram como sempre cortavam, mas Fernanda havia aprendido a não reagir. Reagir só piorava as coisas. Vou fazer o café, disse, tentando sair do banheiro. Carmen não saiu da frente. Sabe qual é o seu problema, Fernanda? Sua voz era baixa agora, quase um sussurro, mas carregada de veneno. Você acha que porque casou com meu filho, porque está grávida de novo, você tem algum valor aqui? Fernanda manteve os olhos baixos. Mas não tem. Você é só mais uma negra que deu sorte de encontrar um homem trabalhador que aceitou carregar você nas costas. O racismo velado, que às vezes não era tão velado assim, já não a surpreendia mais. Mas ainda doía. Sempre doía. Com licença, Fernanda murmurou, forçando passagem. Carmen finalmente saiu da frente, mas não antes de esbarrar intencionalmente em seu ombro. Forte o suficiente para doer. Suave o suficiente para parecer acidente. Fernanda desceu as escadas com as pernas tremendo, as mãos apertando o corrimão. A casa era grande demais para 3 pessoas. Tinha sido herança da mãe de Carlos,
a casa onde ele cresceu, onde Carmen criara o único filho, e onde agora Fernanda vivia sua prisão particular. A cozinha era ampla, com armários de madeira escura e uma mesa grande no centro. Fernanda começou a preparar o café com movimentos automáticos. Moeu os grãos, colocou água para ferver, separou as xícaras. Tudo no piloto automático. Porque se parasse para pensar, se permitisse sentir tudo o que estava engolindo, desmoronaria. E não podia desmoronar. Tinha a Arthur. Tinha a menina crescendo em sua barriga. Tinha que ser forte. Mamãe, a vozinha fez seu coração apertar. Arthur apareceu na porta da cozinha, o cabelo cacheado todo bagunçado, segurando o ursinho de pelúcia que dormia com ele todas as noites. Bom dia, meu amor. Fernanda se ajoelhou com dificuldade e abriu os braços. Arthur correu para ela, enterrando o rostinho em seu pescoço. Sonhei que papai voltou, disse ele com aquela voz de criança que ainda trocava alguns sons. Logo, logo papai volta, Fernanda prometeu, beijando sua cabeça. Faltam só mais 10 dias. 10 dias que pareciam uma eternidade. Vovó já acordou? Arthur perguntou e Fernanda sentiu o corpinho dele ficar tenso em seus braços. Já. Mas ela está lá em cima. Vem, vamos tomar café você e eu bem quietinhos. Colocou Arthur sentado na mesa. Deu a ele um copo de leite morno com achocolatado e um pão com manteiga. Sentou-se ao lado dele, observando-o comer com aquele jeito concentrado de criança pequena. Mamãe, Arthur disse de repente, a voz baixa. Sim? Vovó falou que eu não posso contar coisas pro papai. O sangue de Fernanda congelou. Que coisas, meu amor? Arthur mexeu no pão não olhando para ela. Coisas que acontecem quando papai não está. Fernanda sentiu o estômago revirar. Segurou o queixo de Arthur com delicadeza, fazendo-o olhar para ela. Que tipo de coisas? Vovó disse que é segredo. Que se eu contar pro papai, o papai vai ficar bravo comigo. As lágrimas ameaçaram, mas Fernanda as segurou. Papai nunca vai ficar bravo com você. Nunca. Você pode contar qualquer coisa pro papai, tá bom? Mas vovó disse... Não importa o que vovó disse. Fernanda apertou as mãos pequenas do filho. Você pode contar tudo. Tudo. Você me promete que se algo te assustar, você conta pra mim ou pro papai? Arthur assentiu devagar, mas havia medo em seus olhos. Um medo que nenhuma criança de 2 anos deveria ter. O que a vovó faz que te assusta? Fernanda perguntou suavemente. Mas antes que Arthur pudesse responder, Carmen desceu as escadas. O menino imediatamente se calou, baixando os olhos para o prato. Falando mal de mim pelas costas, Carmen disse, servindo-se de café. É isso que ensina pro seu filho? Falar mal da avó? Não estávamos falando da senhora. Não minta para mim. Carmen se sentou à mesa, os olhos fixos em Arthur. Esse menino precisa aprender respeito, assim como você. Fernanda engoliu a resposta que queria dar. Terminou de dar café da manhã para Arthur em silêncio, sob o olhar vigilante de Carmen. Quando terminaram, levou Arthur para o banho. O menino estava quieto demais, perdido em pensamentos que uma criança não deveria ter. Quer brincar com seus carrinhos depois? Ela perguntou enquanto o enxugava. Posso? A pergunta quebrou algo dentro dela, como se ele precisasse de permissão para brincar. Claro que pode, meu amor. Pode brincar o quanto quiser. O dia seguiu devagar. Fernanda limpou a casa, preparou o almoço, cuidou de Arthur. Carmen passou o dia no quarto saindo apenas para fazer comentários cortantes sobre como a comida estava sem sal ou como os cantos da sala ainda estavam sujos. À tarde, enquanto Arthur tirava a soneca, Fernanda se permitiu um momento na varanda. O sol tinha saído entre as nuvens, aquecendo seu rosto. Colocou a mão na barriga, sentindo a pequena vida ali dentro. Desculpa, sussurrou para a filha que ainda não nascera. Desculpa por trazer você para essa situação. Mas como podia mudar? Não trabalhava fora, dependia completamente de Carlos. E Carlos não sabia de nada. Porque ela nunca contava.
Como contar para o homem que você ama que a mãe dele te humilha todos os dias, que te belisca quando ninguém vê, que te empurra e finge que foi acidente, que ameaça seu filho para que ele não conte nada? Como destruir a relação dele com a única família que tem? Ligou pro Carlos hoje? Carmen apareceu na porta da varanda estartilando-a. Não. Ele disse que o sinal lá na plataforma está ruim. Só consegue ligar de noite. Carmen acendeu um cigarro, apesar de saber que a fumaça fazia mal para a gravidez. Sabe, quando meu marido morreu, pensei que Carlos ia cuidar de mim, que ia me valorizar. Fernanda não respondeu. Sabia para onde aquilo ia. Mas aí apareceu você. Carmen soltou a fumaça na direção de Fernanda. Uma negra sem família, sem dinheiro, sem nada. E meu filho, coitado, achou que era amor. Carlos me ama. Carlos tem pena de você. Carmen corrigiu cruelmente. Sempre teve pena dos mais fracos, é da natureza dele. Mas pena não é amor, querida. Pena passa. A senhora está enganada. Estou? Carmen deu um passo à frente. Então por que ele nunca te defende? Por que, quando eu faço um comentário, ele fica quieto? Por que ele nunca disse uma palavra contra mim? Porque ele não sabe, Fernanda queria gritar. Porque você é esperta demais, se controla quando ele está por perto. Mas não disse nada. Apenas desviou o olhar. É isso que eu pensei. Carmen apagou o cigarro no vaso de plantas ao lado. Você não vale nada, Fernanda. E meu filho vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Entrou de volta para a casa, deixando Fernanda tremendo na varanda. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas, desesperadas. Ela as enxugou rapidamente quando ouviu Arthur choramingando acordando da soneca. Não tinha tempo para chorar. Tinha que ser forte, sempre forte. Carlos ligou na quarta-feira à noite. Amor, como você está? A voz dele, mesmo distorcida pela linha ruim, era como um bálsamo. Fernanda fechou-se no quarto para falar. Estou bem. E você, como está o trabalho? Puxado, mas já estou contando os dias para voltar. Ele fez uma pausa. E Arthur? E a bebê? Estão bem. Arthur te manda beijo. Fica perguntando quando o papai volta. Fala para ele que faltam só mais 11 dias. Carlos suspirou. Eu sei que é difícil, Fer, eu ficar tanto tempo longe. A gente se vira. E minha mãe? Está ajudando? A pergunta sempre vinha. E Fernanda sempre mentia. Está sim. Que bom, fico mais tranquilo sabendo que você não está sozinha. Sozinha. Se ele soubesse que ela nunca se sentira tão sozinha. Carlos. Sim? Diga. Conta pra ele. Conta o que está acontecendo. Te amo. Também te amo, amor. Você e as crianças são tudo pra mim. Tudo. Quando desligou, Fernanda se deitou na cama e chorou até não ter mais lágrimas. Carlos chegou em casa numa segunda-feira de manhã, mais cedo do que o previsto. Tinha conseguido trocar turnos com um colega e ganhado alguns dias extras em casa. Queria fazer surpresa para a família. Estacionou o carro na garagem e entrou pela porta dos fundos. Uma sacola com presentes na mão. Um robô para Arthur. Vitaminas pré-natais importadas para Fernanda. A casa estava silenciosa. Era cedo, mas normalmente a essa hora Fernanda já estaria acordada. Subiu as escadas devagar, querendo acordá-la com um beijo. Foi quando ouviu vozes, alteradas, vindo do quarto que ele dividia com Fernanda. Você é uma inútil. A voz de sua mãe, alta, furiosa. Não consegue fazer nenhum café direito. Desculpa, dona Carmen, eu... Desculpa. Desculpa. Um barulho, como algo quebrando. Você acha que desculpa resolve? Acha que meu filho merece uma mulher incompetente assim? Carlos sentiu o sangue gelar. Começou a subir as escadas mais rápido. Por favor, a senhora está me machucando. Machucando? Sua mãe riu. Um som cruel. Isso não é nada. Quer saber o que é dor de verdade? É ter uma nora que não vale nada. É ver seu filho preso a uma negra que... Carlos empurrou a porta com força. A cena que encontrou o paralisou. Fernanda estava encostada na parede, a mão no braço.
Sua mãe estava a centímetros dela, o dedo em riste, o rosto contorcido em fúria. O que está acontecendo aqui? Ambas as mulheres se viraram bruscamente. Carlos! Fernanda disse, os olhos arregalados. Você chegou cedo. Filho. Carmen imediatamente mudou a postura, o rosto, o tom. Que surpresa, não sabíamos que você vinha hoje. Carlos olhou de uma para a outra. Fernanda estava tremendo. Sua mãe sorria. Eu perguntei o que está acontecendo. Nada, querido. Carmen respondeu suavemente. Só estava ensinando algumas coisas para Fernanda, sobre como cuidar melhor da casa. Ensinando. Carlos olhou para a esposa. Fer? Fernanda abriu a boca. Fechou. Olhou para Carmen, que a encarava com um aviso silencioso nos olhos. Era isso mesmo. Ela disse finalmente, a voz fraca. Sua mãe estava me ensinando. Mas havia algo errado. Carlos sentia. Via nas mãos trêmulas de Fernanda, na forma como ela evitava olhar para ele. Mãe, pode nos dar licença? Quero falar com minha esposa. Carmen hesitou, mas assentiu. Claro, filho. Vou preparar um café reforçado para você. Deve estar cansado da viagem. Quando ela saiu, Carlos fechou a porta e caminhou até Fernanda. O que realmente estava acontecendo? Nada, foi como ela disse. Fernanda. Ele segurou seu rosto delicadamente. Você está tremendo. O que houve? Nada, Carlos, sério. Eu só me assustei quando você chegou. Não esperava. Ela forçou um sorriso que não alcançou os olhos. Carlos quis insistir, mas Arthur apareceu na porta gritando de alegria. Papai! Ele pegou o filho no colo, mas seus olhos não deixavam Fernanda. Havia algo errado. Muito errado. E ele ia descobrir o quê. Naquela noite, depois que todos dormiram, Carlos ficou acordado na cama. Fernanda dormia ao seu lado, o corpo tenso mesmo no sono. Ele observou o braço dela, onde a manga da camisola havia subido. Roxo, amarelado. Como se alguém tivesse apertado forte demais. Ela caiu, Fernanda havia dito quando ele perguntou. Escorreguei no banheiro. Mas algo na forma como ela disse, na forma como desviou o olhar. Carlos levantou-se devagar e caminhou até o notebook. Precisava de respostas. E se Fernanda não ia falar, ele ia descobrir de outro jeito. Abriu o navegador e digitou. Câmeras de segurança residenciais discretas. Porque pela primeira vez em 3 anos de casamento, Carlos duvidava não de sua esposa, mas de sua própria mãe. E o que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo. Para sempre. Carlos não conseguia dormir direito. Ficou a noite toda pensando na cena que presenciara, na forma como Fernanda tremeu quando ele entrou no quarto, no roxo em seu braço que ela dizia ser de uma queda, na tensão que pairava sobre a casa como uma nuvem pesada. Algo estava errado. Profundamente errado. E ele, que passava 15 dias por mês em alto mar, não estava lá para ver. Virou-se na cama e observou Fernanda dormindo ao seu lado. Mesmo no sono, seu rosto não estava tranquilo. As sobrancelhas franzidas, os lábios apertados, como se até nos sonhos não encontrasse descanso. Quantas vezes ela dormira assim enquanto ele estava longe? A culpa apertou seu peito. Levantou-se devagar, pegou o celular e foi até o banheiro. Trancou-se lá dentro e abriu novamente o site que havia pesquisado na noite anterior. Câmeras de segurança discretas, microcâmeras com áudio. Sistemas que podiam ser monitorados remotamente pelo celular. Tinha que fazer isso. Precisava saber o que acontecia naquela casa quando ele não estava. Fez o pedido. Entrega expressa. Chegariam hoje mesmo. O interfone tocou por volta das 10 horas. Carlos atendeu rapidamente antes que Fernanda ou sua mãe pudessem chegar. Entrega para Carlos Mendes. Sou eu, já desço. Desceu as escadas 2 degraus por vez e pegou a caixa discreta na porta. O entregador não fez perguntas. Apenas pediu a assinatura e foi embora. Carlos subiu de volta para o quarto. Trancou a porta e abriu a caixa. 3 minicâmeras. Tão pequenas que cabiam na palma da mão. Conexão Wi-Fi.
gravação em nuvem, áudio e vídeo em alta definição. Perfeitas. Leu rapidamente as instruções. A instalação era simples. Bastava baixar o aplicativo, conectar as câmeras à rede Wi-Fi da casa e posicioná-las. Mas onde? Precisavam ser discretas. Lugares onde ninguém notaria, mas que captassem tudo o que acontecia. Pensou estrategicamente. Uma na sala de estar. Ali era onde Fernanda passava a maior parte do tempo com Arthur durante o dia. Outra na cozinha. O coração da casa, onde as conversas e confrontos aconteciam. E a terceira no corredor do segundo andar, de onde se podia ver a entrada dos quartos. Perfeito. Começou pela sala. Encontrou um espaço discreto na estante, entre livros e porta-retratos. A câmera era pequena o suficiente para ser confundida com um detalhe decorativo. Conectou-a ao aplicativo do celular. A imagem apareceu nítida na tela. Ângulo perfeito. Seguiu para a cozinha. Posicionou a segunda câmera dentro de um vaso de planta artificial, em cima da geladeira. De lá, captaria toda a cozinha e parte da sala de jantar. A terceira foi no corredor, camuflada dentro de um pequeno relógio de parede que havia na parte superior da escada. Testou todas. Funcionando perfeitamente, agora era só esperar. E observar. Carlos tinha voltado à plataforma na quinta-feira. 3 dias de folga não eram suficientes, mas o trabalho chamava. Já vai embora de novo? Carmen disse durante o almoço de quarta-feira, com aquele tom de decepção que sempre a caracterizava quando falava com o filho. Preciso, mãe, é o trabalho, você sabe. Sei. Deixando sua família sozinha de novo. Ela olhou significativamente para Fernanda. Deixando sua esposa com todas as responsabilidades. Eu cuido de tudo, dona Carmen. Fernanda disse baixinho. Cuida. Carmen soltou uma risada curta. Mal consegue cuidar de si mesma. Carlos franziu a testa. Mãe, não precisa... Não precisa o quê? Falar a verdade? Carmen cortou um pedaço de carne com mais força do que o necessário. Seu pai, que Deus o tenha, sabia a importância de estar presente. Nunca me deixou sozinha. Meu pai era caminhoneiro, mãe. Passava semanas fora. Mas eu era forte, não como... Ela gesticulou vagamente na direção de Fernanda. Algumas. Fernanda baixou os olhos para o prato, as mãos apertadas sob a mesa. Carlos sentiu a raiva crescer, mas engoliu. Não queria brigar com a mãe. Não quando ia ficar 15 dias fora. Mas algo naquela cena o incomodou profundamente. Carlos acordou no escuro. Seu voo para Macaé saía às 7 da manhã, o que significava sair de casa às 5. Fernanda acordou com ele, como sempre fazia. Não precisava acordar. Ele sussurrou, vestindo o uniforme da empresa. Quero me despedir direito. Ela se levantou e o abraçou. Carlos sentiu o corpo pequeno dela contra o seu. A barriga de 4 meses já evidente entre eles. Cuida da nossa menina, ele disse beijando sua testa. Sempre cuido. E de você também. Você precisa descansar mais, Fer. Está muito magra. Estou grávida, Carlos. É normal perder peso no começo. Mas não era só isso. Havia uma fragilidade nela que não estava lá antes. Uma sombra nos olhos que ele não conseguia decifrar. Se precisar de alguma coisa, me liga. Qualquer coisa, qualquer hora. Eu sei. Ele hesitou, segurando seu rosto entre as mãos. Está tudo bem aqui em casa? Com você e minha mãe? Fernanda desviou o olhar. Está. Por que não estaria? Não sei, só sinto que há algo que você não está me contando. Não há nada, Carlos, sério. Ela forçou um sorriso. Está tudo bem. Mas ele viu a mentira. Viu nos olhos dela, no jeito que suas mãos tremeram levemente ao soltar o abraço. Fernanda, você vai se atrasar. Ela o empurrou gentilmente. Vai, seu voo não espera. Carlos pegou a mala, mas antes de sair do quarto virou-se. Eu te amo. Você sabe disso, né? Te amo mais do que tudo. Também te amo. Quando ele desceu, sua mãe já estava na cozinha preparando o café. Saindo cedo de novo, ela comentou sem olhar para ele.
É o trabalho, mãe. Sempre o trabalho. Carmen despejou o café na xícara dele com movimentos bruscos. E eu fico aqui, cuidando da sua família. Eu agradeço, mãe, de verdade. Agradece? Ela finalmente o olhou. Carlos, você precisa abrir os olhos. Aquela menina não é boa o suficiente para você. Não começa, mãe. Estou só dizendo a verdade. Ela é preguiçosa, desorganizada, não sabe cuidar da casa direito. Chega. Carlos colocou a xícara na mesa com força. Fernanda é minha esposa, a mãe dos meus filhos, e eu não vou tolerar que você fale dela assim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carmen o encarou com uma expressão que ele não conseguia ler. Mágoa, raiva ou algo mais sombrio. Um dia você vai ver, ela disse finalmente, sua voz baixa. Um dia vai perceber que eu estava certa. Carlos saiu de casa com um peso no peito que não conseguia explicar. E no bolso, o celular com o aplicativo das câmeras instalado. Carlos estava no aeroporto esperando o voo quando decidiu abrir o aplicativo das câmeras. Não esperava ver nada demais. Talvez Fernanda dando café da manhã para Arthur. Sua mãe assistindo TV. Coisas normais. Mas o que viu o fez congelar. A câmera da sala estava ligada. A imagem era nítida. Fernanda estava limpando, passando um pano na estante. Arthur brincava com seus carrinhos no tapete. Tudo normal. Até que Carmen entrou. Carlos aumentou o volume, colocou os fones de ouvido. Você limpou isso direito? A voz de sua mãe era cortante. Sim, dona Carmen, acabei de limpar. Deixa eu ver. Carmen passou o dedo na estante e o mostrou para Fernanda. Poeira. Ainda tem poeira. Você é cega ou burra? Carlos sentiu o sangue ferver. Desculpa, Desculpa, não limpa a casa. Carmen deu um passo em direção à nora. Você não presta pra nada mesmo. Eu tento, dona Carmen, faço o meu melhor. Seu melhor? Carmen riu, um som cruel. Seu melhor não vale nada, assim como você. Fernanda baixou a cabeça, os ombros curvados. E então Carmen fez algo que Carlos nunca imaginou que sua mãe faria. Empurrou Fernanda. Não foi forte, não foi violento, mas foi intencional. Fernanda cambaleou para trás, a mão indo instintivamente para a barriga para proteger o bebê. Vovó! Arthur gritou, largando os brinquedos. Não machuca a mamãe. Cala a boca, menino. Carmen se virou para ele. Volta a brincar. Isso não é assunto seu. Mas... Eu disse para calar a boca. Arthur começou a chorar. Fernanda se levantou rapidamente e pegou o filho no colo. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem. Não está tudo bem, Carmen disse friamente. Você está criando esse menino para ser fraco, assim como você. Fernanda não respondeu. Apenas abraçou Arthur mais forte, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Carlos desligou o vídeo. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. Aquilo não podia ser real. Sua mãe. Sua própria mãe. Empurrando sua esposa grávida, gritando com seu filho de 2 anos. Passageiros do voo 2847 para Macaé. Embarque no portão 12. Carlos ouviu o anúncio como se viesse de muito longe. Precisava voltar. Precisava voltar para casa agora. Mas o trabalho, o contrato... Se faltasse, poderia ser demitido. E sem o trabalho, como sustentaria a família? Pegou a mala com as mãos ainda tremendo e caminhou até o portão de embarque. Mas em sua mente, rodava continuamente a imagem de Fernanda cambaleando, protegendo a barriga, Arthur chorando. E sua mãe. Sua mãe com aquela expressão fria, cruel. Como ele não tinha visto. Como tinha sido tão cego. Carlos mal conseguiu se concentrar no trabalho. Cada vez que tinha 1 minuto livre, abria o aplicativo das câmeras. E cada vez via algo que partia mais seu coração. Quinta-feira, 11 horas. Carmen esbarrando em Fernanda na cozinha fazendo-a derrubar uma xícara. Olha o que você fez, inútil. Quinta-feira, 14 horas. Carmen beliscando o braço de Arthur quando ele reclamou da comida. Come tudo ou fico brava com a mamãe. Quinta-feira, 17 horas.
Carmen criticando Fernanda por meia hora seguida enquanto ela tentava preparar o jantar. Negra burra, nem cozinhar direito você sabe. Meu filho merecia muito mais. Quinta-feira, 20 horas. Fernanda chorando no banheiro depois que Arthur dormiu, as mãos tremendo enquanto lavava o rosto. Carlos assistiu a tudo com uma mistura de horror e fúria crescente. Como ela aguentava? Como Fernanda suportava isso todos os dias? E por que nunca tinha contado? A resposta veio numa gravação da sexta-feira de manhã. Seu marido me ligou ontem, Carmen disse durante o café da manhã. Perguntou se está tudo bem aqui. Fernanda congelou, a xícara no ar. E o que a senhora disse? Disse que está tudo ótimo, que você está sendo uma esposa maravilhosa. Carmen sorriu, mas era um sorriso vazio. Porque é isso que ele quer ouvir, não é? Mas se você abrir a boca, se contar qualquer coisa para o meu filho... Carmen se inclinou sobre a mesa, sua voz baixa e ameaçadora. Eu garanto que você vai se arrepender. Vou fazer sua vida um inferno. E não só a sua. A do Arthur também. Fernanda empalideceu. A senhora não faria isso. Ele é seu neto. Ele é filho seu, e qualquer coisa que tenha o seu sangue não vale nada para mim. Carmen se levantou. Então fica esperta, cala a boca e continua sendo a nora obediente, porque se não for... Ela não terminou a frase. Não precisava. A ameaça pairava no ar, clara como cristal. Carlos pausou o vídeo. Estava sentado em seu beliche na plataforma, as mãos cerradas em punhos. Tudo fazia sentido agora. Por que Fernanda nunca contava? Por que estava tão magra, tão pálida, tão assustada? Sua mãe estava aterrorizando sua família. E ele, como um idiota, não tinha visto. Pior, tinha deixado acontecer. Carlos passou o sábado inteiro assistindo às gravações. Cada cena era pior que a anterior. Carmen empurrando Fernanda contra a parede porque ela demorou demais para fazer o almoço. Carmen pegando Arthur pelo braço com força quando ele deixou cair suco no chão. Você é um menino burro igual sua mãe. Carmen dizendo a Fernanda que ela era uma negra de sorte por ter conseguido enganar Carlos. Foi na gravação de sábado à noite que Carlos tomou sua decisão. Fernanda estava deitando Arthur para dormir. Cantava baixinho uma cantiga de ninar, acariciando o cabelo do menino. Mamãe, quando o papai volta, posso contar para ele? Arthur perguntou, a vozinha sonolenta. Contar o quê, meu amor? Que a vovó é má, que ela machuca você. Fernanda fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Não, meu amor, não pode contar. Por quê? Porque o papai vai ficar triste. E nós não queremos que o papai fique triste, queremos? Mas ela machuca você, mamãe. Eu vi, ela empurrou você. Shhh. Fernanda beijou sua testa. Dorme agora, tudo vai ficar bem. Vai, mamãe promete. Mas Carlos viu a dúvida em seus olhos, a desesperança. Ela não acreditava que as coisas iam melhorar. Tinha perdido a esperança. E era culpa dele. Carlos pegou o celular e ligou para seu supervisor. Edmilson, é o Carlos, preciso de uma folga emergencial. Carlos, você acabou de chegar, não pode. É uma emergência familiar. Minha esposa, há um problema sério. Houve uma pausa. Quanto tempo você precisa? 1 semana, talvez 2. Você sabe que isso pode afetar seu bônus. Não me importo, preciso estar com minha família. Outro silêncio. Tudo bem, mas vai sair da sua folga e terá que compensar depois. Aceito. Obrigado, Edmilson. Espero que esteja tudo bem, Carlos. Vai estar, vou garantir que esteja. Desligou e começou a fazer as malas. Voltaria para casa, sem avisar. E quando chegasse, sua mãe teria muito a explicar. Carlos aterrissou em Goiânia no domingo à tarde. Pegou um táxi direto do aeroporto para casa, o coração batendo cada vez mais rápido conforme se aproximava. O que ele ia dizer? Como ia confrontar sua mãe? E Fernanda, como ela reagiria ao saber que ele havia instalado câmeras? Mas não importava. O que importava era proteger sua família. Chegou em casa e encontrou tudo silencioso. O carro de sua mãe estava na garagem, o que significava que ela estava em casa. Entrou pela porta da frente, deixando a mala no hall.
Vozes vinham da cozinha. Vozes alteradas. Eu disse para fazer do jeito que eu ensinei. A voz de Carmen ecoava pela casa. Estou fazendo, dona Carmen, mas... Mas nada. Você é burra ou finge ser? Um barulho. Como algo caindo. Carlos correu até a cozinha. A cena que encontrou o fez parar na porta. Fernanda estava de joelhos no chão, catando pedaços de um prato quebrado. Sua mãe estava em pé sobre ela, os braços cruzados. Limpa essa bagunça, limpa tudo. Mãe. A voz de Carlos era baixa, mas carregada de uma fúria que ele nunca sentira antes. O que você está fazendo? Ambas as mulheres se viraram bruscamente. Carmen abriu um sorriso instantâneo, mas Carlos viu o pânico fugaz em seus olhos. Carlos, filho, você voltou. Fernanda se levantou rapidamente, escondendo as mãos tremendo atrás das costas. Carlos, eu... preciso falar com vocês duas. Ele entrou na cozinha, fechando a porta atrás de si. Agora. O ar ficou pesado. Carmen ainda sorria, mas era um sorriso tenso. Claro, filho, sobre o quê? Carlos tirou o celular do bolso. Sobre isso. E apertou o play. O vídeo começou a tocar. A imagem era clara. Carmen empurrando Fernanda. Carmen gritando com Arthur. Carmen dizendo palavras cruéis, racistas e abusivas. O sorriso de Carmen desapareceu. Fernanda levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque. Você estava filmando? Carmen sussurrou, a voz saindo estrangulada. Estava. Carlos avançou o vídeo, mostrando cena após cena. Durante 3 dias, vi tudo, mãe. Tudo que você fez com minha esposa. Com meu filho. Carlos, eu posso explicar. Pode. Ele virou-se para ela, e Fernanda nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele. Fúria pura. Pode explicar por que empurrou minha esposa grávida? Por que ameaçou meu filho de 2 anos? Por que tornou a vida da mulher que amo um inferno? Você não entende. Carmen começou, mas sua voz falhou. Entendo perfeitamente. Carlos olhou para Fernanda, que estava encostada na pia, tremendo. Entendo que fui cego, que deixei isso acontecer, que confiei na pessoa errada. Ele voltou sua atenção para a mãe. E entendo que isso acaba agora. O que você quer dizer? Carmen perguntou, mas havia medo real em sua voz agora. Quero dizer que você tem uma escolha, mãe. Carlos cruzou os braços. Ou sai desta casa voluntariamente, ou eu chamo a polícia e mostro esses vídeos. Agressão, ameaças, abuso psicológico. São crimes, mãe. Crimes graves. O silêncio era absoluto. Carmen olhou para Fernanda como se esperasse que ela interviesse. Mas Fernanda apenas a encarou de volta, as lágrimas escorrendo silenciosas. Filho... Carmen tentou mais uma vez, mas Carlos levantou a mão. Não. Não me chama de filho. Uma mãe não faz isso com a família do próprio filho. Ele caminhou até Fernanda e a puxou para perto de si, protetoramente. Esta é minha família agora. Fernanda, Arthur e nossa filha. E ninguém, nem você, vai machucá-los de novo. Carmen ficou parada por um longo momento, a máscara de superioridade finalmente caindo. E pela primeira vez, Carlos viu sua mãe pelo que realmente era. Não uma mulher forte e protetora, mas uma mulher cruel, controladora e perigosa. Você tem até amanhã, ele disse finalmente, para arrumar suas coisas e sair. O que aconteceria a seguir mudaria tudo, para sempre. O silêncio na cozinha era sufocante. Carmen olhava para o celular de Carlos como se fosse uma arma apontada para ela. Fernanda ainda estava encostada na pia, as mãos tremendo, mal acreditando no que estava acontecendo. Carlos estava ali. Tinha visto tudo, sabia de tudo. Carlos, por favor. Carmen começou, sua voz assumindo um tom que Fernanda conhecia bem, o tom de vítima. Você não entende o contexto dessas situações. Contexto? Carlos deu um passo à frente, o celular ainda na mão. Que contexto justifica empurrar uma mulher grávida, ameaçar uma criança de 2 anos? Eu nunca ameacei ninguém.
Estava apenas educando, colocando limite. Chega! A voz de Carlos ecoou pela cozinha. Fernanda nunca o tinha visto assim. Tão furioso, tão determinado. Eu vi os vídeos, mãe, todos eles. Vi você empurrando minha esposa. Vi você beliscando meu filho. Vi cada palavra cruel que saiu da sua boca. Carmen abriu e fechou a boca procurando argumentos. Ela provocou. Ela não faz as coisas direito, Carlos. Eu só estava tentando ajudar, ensinar. Ajudar? Carlos soltou uma risada amarga. Chamando minha esposa de inútil? De negra burra? Isso é ajudar? Fernanda fechou os olhos ao ouvir as palavras sendo ditas em voz alta. Era diferente viver aquilo e ouvir alguém validando sua dor. Eu nunca disse isso. Carmen mentiu descaradamente. Está gravado. Carlos aumentou o volume do celular. A voz de Carmen ecoou pela cozinha. Negra burra, nem cozinhar direito você sabe. O rosto de Carmen empalideceu. Isso foi tirado de contexto. Qual contexto? Carlos avançou mais um passo. Me explica o contexto de humilhar minha esposa todos os dias, de fazer meu filho ter medo da própria avó. Arthur não tem medo de mim. Tem. Fernanda finalmente falou, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Ele tem pavor da senhora. Dorme mal, faz xixi na cama de novo. Tudo porque a senhora o ameaça. Carmen se virou para ela com olhos flamejantes. Você envenenou a cabeça do meu filho contra mim. Eu nunca disse nada. Fernanda sentiu as lágrimas escorrerem. Nunca falei nada para ele. Aguentei calada durante 3 anos. Porque sabia que era culpada. Porque sabia que não presta. Chega. Carlos se colocou entre as duas. Mãe, você passou dos limites, muito além. Carlos. Fernanda tocou seu braço suavemente. Tem coisas que as câmeras não pegaram. Ele se virou para ela, o rosto suavizando. Me conta tudo. Fernanda respirou fundo. Era a primeira vez que diria em voz alta. Na primeira gravidez, quando estava grávida de Arthur, ela me empurrou escada abaixo. O silêncio foi absoluto. O quê? Carlos sussurrou, o rosto ficando branco. Eu estava de 6 meses. Discutimos sobre algo, nem lembro o quê. Ela me empurrou. Caí 6 degraus. Fernanda limpou as lágrimas. Tive que ir para o hospital. Disseram que tive sorte. Que eu e Arthur poderíamos ter morrido. Você está mentindo, Carmen gritou. Eu nunca faria isso. Fez. E me fez jurar que diria que tinha sido um acidente. Que tinha tropeçado sozinha. Carlos olhou para sua mãe, buscando negação, explicação, qualquer coisa. Mas Carmen desviou o olhar. E naquele desvio ele viu a verdade. Meu Deus! Ele passou a mão pelo rosto. Você poderia ter matado meu filho. Minha esposa. Foi um acidente. Carmen tentou. Não foi. Fernanda gritou de volta, anos de silêncio finalmente explodindo. Não foi acidente nenhum. A senhora me odeia desde o primeiro dia, desde que soube que eu era negra, que vinha de família pobre, que não tinha os padrões que queria para o seu filho. Você não é boa o suficiente para ele. E quem é você para decidir isso? Carlos interveio. Quem é você para julgar a mulher que eu amo, a mãe dos meus filhos? Sou sua mãe. Sei o que é melhor para você. Não sabe. Nunca soube. Carlos balançou a cabeça. Só soube controlar, manipular, destruir. Carmen cambaleou para trás, apoiando-se na mesa. Por um momento, sua máscara caiu completamente. Você não entende. Sua voz saiu quebrada. Quando seu pai morreu, você era tudo que me restou. Tudo. E então ela apareceu e me roubou você. Ninguém me roubou, mãe. Roubou sim. Carmen bateu a mão na mesa. Você era meu filho, meu, e ela te afastou de mim. Eu me casei, mãe. Constituí minha própria família. É assim que funciona. Não, você devia cuidar de mim. Eu te criei sozinha, te dei tudo. E eu sou grato, Carlos disse, mas sua voz estava firme. Mas isso não te dá direito de abusar da minha esposa, de aterrorizar meu filho.
Carmen começou a chorar. Lágrimas reais dessa vez. Eu só queria que você visse que ela não é boa o suficiente. Que você merece mais. Eu não mereço mais. Carlos caminhou até Fernanda e a puxou para perto. Eu mereço exatamente isso aqui. Uma mulher que me ama, que cuida dos nossos filhos, que aguenta tudo calada só para não destruir minha relação com você. Ele olhou para Fernanda. Desculpa. Desculpa por não ter visto, por não ter protegido você. Você não sabia. Devia saber, devia ter prestado atenção. Ele beijou sua testa. Nunca mais vou deixar alguém te machucar. Carlos se virou para sua mãe. Você tem duas opções. Sai dessa casa amanhã e busca ajuda. Terapia, tratamento, algo que te faça entender o que fez. Ou eu mostro esses vídeos para a polícia. Processo você. E garanto que você pague por cada bruxa que causou. Carmen o encarou, procurando brecha, procurando o filho que sempre a defendeu. Mas aquele homem não existia mais. Você escolhe ela em vez de mim, ela disse finalmente, a voz cheia de amargura. Escolho minha família. Escolho proteger quem amo. Escolho fazer o que é certo. Carmen pegou a bolsa com movimentos bruscos. Vocês vão se arrepender. Quando perceberem o erro que estão cometendo. A única coisa que me arrependo, Carlos interrompeu, é de não ter visto isso antes. Carmen olhou para Fernanda uma última vez. Você venceu, disse com veneno. Conseguiu tirar meu filho de mim. Eu não tirei ninguém, Fernanda respondeu, a voz finalmente firme. A senhora que afastou ele com suas atitudes. Carmen saiu da cozinha pisando forte. Eles a ouviram subir as escadas, batendo portas. Carlos puxou Fernanda para um abraço apertado. Acabou, ele sussurrou. Acabou. Fernanda desabou em seus braços, chorando todos os choros que tinha segurado durante 3 anos. E pela primeira vez em tanto tempo, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio. Quando Arthur acordou da soneca, encontrou o pai sentado no chão do quarto dele. Papai! Ele pulou no colo de Carlos. Você voltou! Voltei, campeão. E agora vou ficar mais tempo. De verdade? De verdade. Arthur abraçou o pai com força, depois olhou ao redor. Cadê a vovó? Carlos e Fernanda trocaram olhares. Vovó vai morar em outro lugar agora, Carlos explicou gentilmente. Num lugar só dela. Ela não vai mais morar aqui? Não. Arthur ficou quieto por um momento, processando. Então ela não vai mais gritar com a mamãe? O coração de Carlos se partiu. Não, filho, nunca mais. E não vai mais me beliscar quando eu faço coisa errada? Ninguém vai te machucar, Arthur. Nem você, nem sua mãe. Papai promete. Arthur assentiu, depois sussurrou. Tá bom. Eu gostava da vovó, mas ela assustava. Eu sei, campeão, eu sei. Carmen desceu com 2 malas na manhã de segunda-feira. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos estavam vermelhos. Carlos estava esperando na sala. Para onde você vai? Ele perguntou. Para o apartamento da sua tia Lúcia. Ela disse que posso ficar lá por enquanto. Mãe. Carlos hesitou. Eu não quero que seja assim. Mas você precisa entender o que fez. Precisa reconhecer e buscar ajuda. Eu não preciso de ajuda, ela disse friamente. Mas vocês vão precisar quando perceberem o erro. Não é um erro proteger minha família. Carmen o encarou por um longo momento. Adeus, Carlos. Adeus, mãe. Ela saiu pela porta sem olhar para trás. E quando o carro dela sumiu na rua, Carlos sentiu algo estranho. Não era tristeza. Não era culpa. Era liberdade. Naquela noite, Carlos, Fernanda e Arthur jantaram juntos. Sem tensão, sem medo. Sem alguém vigiando cada movimento. Posso comer com a mão? Arthur perguntou. Fernanda e Carlos riram. Pode sim. Mesmo? Mesmo. O menino sorriu. Aquele sorriso largo e livre que tinha sumido nas últimas semanas. Depois que Arthur dormiu, Carlos e Fernanda ficaram na varanda. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora a gente recomeça. Carlos segurou sua mão. Do jeito certo, eu vou pedir transferência.
trabalhar em terra, sem ficar 15 dias longe. Mas o salário... Não importa. Vou arranjar outro emprego se for preciso. Nada vale mais do que estar aqui, protegendo vocês. Fernanda apoiou a cabeça em seu ombro. Você acha que ela vai tentar voltar? Não sei. Mas se tentar, vou estar aqui. Eles ficaram em silêncio, observando as estrelas. E pela primeira vez em 3 anos, Fernanda respirou fundo. Sem medo, sem dor. Apenas paz. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Carmen não tinha desistido. Não ainda. E nos próximos meses, ela tentaria de tudo para recuperar o filho. Mesmo que isso significasse destruir o que restava da família. O sol da manhã entrava pela janela do quarto, iluminando o rosto de Fernanda. Ela acordou devagar, a mão instintivamente indo para a barriga. 8 meses de gravidez agora. A menina chutava forte, como se estivesse ansiosa para conhecer o mundo. Um mundo muito diferente daquele de 6 meses atrás. Virou-se na cama e encontrou Carlos já acordado, observando-a com aquele olhar que a fazia sentir amada, protegida, vista. Bom dia, ele sussurrou beijando sua testa. Bom dia. Ela sorriu. Quanto tempo faz que está acordado? Uns 20 minutos, só te observando. Isso não é nada estranho, ela riu baixinho. É meu passatempo favorito agora. Ele colocou a mão na barriga dela. Vocês duas são meu passatempo favorito. A bebê chutou como se respondendo ao toque do pai. Ela está agitada hoje, Fernanda comentou. Deve estar com fome. Vem, vou fazer café da manhã. Era assim agora. Carlos fazia café. Carlos ajudava com Arthur. Carlos estava presente. Depois que Carmen saiu, ele havia pedido transferência para trabalhar em terra. O salário era menor, mas estar em casa todos os dias não tinha preço. Desceram juntos e encontraram Arthur já acordado, montando um quebra-cabeça na sala. Bom dia, campeão! Carlos o pegou no colo. Bom dia, papai. Olha, já montei quase tudo sozinho. Está ficando muito esperto. Carlos bagunçou seu cabelo. Que tal panquecas no café? Sim! A cozinha, que antes era um campo de batalha, agora era cheia de risadas. Carlos fazia panquecas enquanto Arthur ajudava quebrando ovos e fazendo bagunça. Fernanda sentava e apenas observava, o coração tão cheio que às vezes doía. Em que você está pensando? Carlos perguntou, colocando um prato na frente dela. Em como tudo mudou. Para melhor. Muito melhor. Depois do café, enquanto Carlos levava Arthur para a creche, Fernanda foi até o quartinho que estavam preparando para a bebê. As paredes estavam pintadas de um amarelo suave. O berço branco já estava montado. Havia bichinhos de pelúcia, roupinhas minúsculas, tudo esperando pela chegada da pequena Sofia. Tinham decidido o nome juntos. Sofia, que significa sabedoria. Você vai crescer sabendo o seu valor. Fernanda sussurrou acariciando a barriga. Vai crescer numa casa cheia de amor, sem medo, sem dor. Foi quando o telefone tocou. Número desconhecido. Fernanda hesitou, mas atendeu. Alô, Fernanda. A voz a fez congelar. Sou eu, Carmen. Fernanda não tinha ouvido aquela voz em 6 meses. 6 meses de paz. 6 meses de cura. O que a senhora quer? Sua voz saiu mais firme do que esperava. Quero conversar. Por favor. Me dá só 5 minutos. Não temos nada para conversar. Fernanda, por favor. Havia algo diferente na voz de Carmen. Algo que soava como... arrependimento? Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso falar com você, com Carlos, com meu neto. A senhora perdeu esse direito. Eu sei, e não estou pedindo para voltar, só queria explicar algumas coisas, pedir desculpas do jeito certo. Fernanda fechou os olhos. Parte dela queria desligar, mas outra parte, a parte que ainda acreditava em redenção, hesitou. Vou falar com Carlos. Se ele concordar, a gente marca algo. Num lugar público. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Quando Carlos voltou da creche,
Fernanda contou sobre a ligação. Ele ficou tenso imediatamente. Ela ligou? Como conseguiu seu número? Não sei, mas ela quer conversar, pedir desculpas, segundo ela. Carlos andou pela sala, as mãos nos quadris. Você quer ver ela? Não sei, parte de mim quer acreditar que pessoas podem mudar. Mas outra parte tem medo. Muito medo. Carlos sentou ao lado dela, pegando suas mãos. Não vou forçar você a nada. Se não quiser ver, a gente não vê, simples assim. Mas ela é sua mãe, Carlos. E você é minha esposa. Você e as crianças vêm em primeiro lugar, sempre. Fernanda ficou em silêncio, pensando. Acho que devemos ouvir o que ela tem a dizer. Num lugar público, com você do meu lado. Tem certeza? Não, mas acho que preciso fazer isso, para fechar esse ciclo. Marcaram num café no centro de Goiânia. Território neutro. Fernanda estava nervosa, as mãos suando. Carlos segurava firme sua mão, transmitindo força silenciosa. Carmen já estava lá quando chegaram. Fernanda quase não a reconheceu. A mulher altiva, sempre impecável, havia envelhecido visivelmente. Cabelos mais grisalhos, ombros curvados, olheiras profundas. Ela se levantou quando os viu, as mãos tremendo. Carlos, Fernanda, obrigada por virem. Não viemos para reconciliação. Carlos deixou claro desde o início. Viemos porque Fernanda aceitou ouvir o que você tem a dizer. Eu sei. Carmen sentou, os olhos baixos. E já é mais do que eu mereço. Eles se sentaram, a tensão palpável no ar. Carmen respirou fundo antes de começar. Eu fiz terapia, nos últimos 6 meses, 2 vezes por semana. Que bom para a senhora, Fernanda disse sem emoção. Não estou dizendo isso para que tenham pena. Estou dizendo porque finalmente entendi. Entendi o que fiz, o quanto machuquei vocês. Ela olhou para Fernanda, lágrimas nos olhos. Você não merecia nada do que eu fiz. Nada. Você era uma boa esposa, uma ótima mãe. E eu te tratei como lixo porque... Sua voz quebrou. Porque tinha medo. Medo de quê? Carlos perguntou, ainda desconfiado. De perder meu filho. De ficar sozinha. Quando seu pai morreu, Carlos, você era tudo que me restava. E quando você se casou, quando trouxe Fernanda para casa, eu vi como você olhava para ela. Com um amor que nunca tinha demonstrado por mim. Porque é um amor diferente, mãe. Amor de filho é diferente de amor de marido. Eu sei disso agora. Mas na época eu só via que estava perdendo você. E no meu desespero, tentei destruir quem achava que estava me roubando. Carmen limpou as lágrimas. Mas não era Fernanda que estava me roubando. Era eu mesma. Meu comportamento, meu controle, meu ódio. Fernanda permaneceu em silêncio, ouvindo. A terapia me fez ver coisas que eu me recusava a aceitar. Que meu casamento com seu pai não era saudável. Que ele me controlava, me diminuía. E quando ele morreu, eu transferi esse padrão. Tentei controlar você, Carlos. E quando não consegui, tentei destruir seu casamento. Você quase conseguiu, Fernanda disse baixinho. Quase destruiu a gente. Eu sei, e nunca vou perdoar a mim mesma por isso. Carmen estendeu a mão sobre a mesa, mas não tocou em nenhum deles. Não estou pedindo perdão. Não tenho esse direito. Só queria que soubessem que eu vejo agora. Vejo o que fiz. E vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Isso não muda nada do que aconteceu, Carlos disse. Eu sei, não muda. Mas talvez um dia, quando Sofia nascer, quando Arthur for mais velho, se vocês quiserem, eu poderia conhecer meus netos. Não como avó presente. Só para que eles saibam que existo. E que me arrependo. Fernanda olhou para Carlos. Ele apertou sua mão, deixando a decisão com ela. Eu não sei se consigo perdoar. Fernanda disse finalmente, sua voz firme. O que a senhora fez me marcou. Me machucou de formas que ainda estou curando. Eu entendo. Mas... Fernanda respirou fundo. Mas acredito que pessoas podem mudar. E se realmente está mudando,
Se está buscando ajuda, então talvez um dia, longe no futuro, possamos considerar visitas supervisionadas. Mas só se você provar, Carlos acrescentou. Com ações, não palavras, e no nosso tempo, não no seu. Carmen assentiu, mais lágrimas escorrendo. Obrigada. Não mereço nem isso, mas obrigada. Sofia nasceu numa manhã de primavera. 6 quilos de perfeição, com os olhos da mãe e o sorriso do pai. Arthur a segurava com cuidado extremo, maravilhado. Ela é tão pequena. Ele sussurrava. Você também era assim quando nasceu? Fernanda disse, ainda cansada do parto. De verdade, de verdade. Carlos observava sua família, esposa, filho, filha, e sentia o peito apertar de tanta gratidão. Eles eram dele para proteger, para amar, para cuidar, e nunca mais falharia nessa missão. 2 meses após o nascimento de Sofia, Fernanda teve uma ideia. Carlos, lembra que sempre sonhei em ter meu próprio negócio? Lembro. Você falava sobre uma loja. Uma loja de bebês, roupas, brinquedos, artigos infantis. Seus olhos brilhavam. Podíamos fazer isso juntos? Carlos sorriu. Podíamos? Temos um pouco de economia. E eu aprendi tanto sobre produtos infantis nos últimos anos. Então vamos fazer. Ele a puxou para perto. Vamos construir isso juntos. Nos meses seguintes, trabalharam incansavelmente. Encontraram um ponto pequeno mais charmoso numa rua movimentada. Reformaram, pintaram, organizaram. Fernanda escolhia os produtos com cuidado. Roupas de qualidade, brinquedos educativos, tudo que ela mesma gostaria de ter tido acesso quando Arthur era bebê. Carlos cuidava da parte administrativa, das contas, dos fornecedores, e lentamente a loja ganhou forma. Como vamos chamar? Fernanda perguntou uma noite. Que tal, Sofia e Arthur? Fernanda sorriu, os olhos enchendo de lágrimas. Perfeito, é perfeito. A inauguração foi num sábado ensolarado. Amigos, vizinhos, conhecidos apareceram para apoiar. A loja estava linda, colorida, acolhedora, cheia de amor. Estou tão orgulhoso de você. Carlos sussurrou no ouvido de Fernanda enquanto cortavam a fita de inauguração. De nós, ela corrigiu. Orgulhosa de nós. A loja estava prosperando. Fernanda tinha se descoberto uma empresária nata, atenciosa com as clientes, criteriosa com os produtos, criativa nas promoções. Sofia e Arthur tinham se tornado referência no bairro. Foi numa tarde de quinta-feira, movimento tranquilo, que Carmen apareceu. Fernanda estava reorganizando uma prateleira quando ouviu a sineta da porta. Virou-se e congelou. Carmen estava na entrada, segurando uma sacola. Oi, disse ela, a voz hesitante. Dona Carmen. Fernanda se endireitou, o corpo tenso. O que faz aqui? Eu soube da loja. Queria conhecer e trazer algo. Ela estendeu a sacola. Dentro, um macacão de bebê feito à mão, delicadamente bordado. Fiz para Sofia. Carmen disse baixinho. Sei que talvez não aceite, mas... Fernanda pegou o macacão. Era lindo, trabalho de horas. Está lindo. Era a única coisa que eu sabia fazer bem. Costura. Carmen sorriu tristemente. Minha mãe me ensinou. Um silêncio desconfortável se instalou. Posso... Carmen hesitou. Posso ver a loja? Fernanda queria dizer não. Queria mandar embora. Mas havia algo diferente em Carmen. Algo mais suave. Mais quebrado. Pode. Carmen caminhou devagar pela loja, observando cada detalhe. Está lindo, Fernanda. Muito lindo. Você tem talento. Obrigada. Carmen parou na frente de uma foto na parede. Carlos, Fernanda, Arthur e Sofia. Uma família sorridente. Vocês parecem felizes. Somos. Fico feliz por isso. Carmen se virou, lágrimas nos olhos. De verdade. Fico feliz que tenham encontrado paz. Sem a senhora, Fernanda disse sem crueldade, apenas constatando um fato. Eu sei, e foi o melhor para todos. Carmen limpou as lágrimas. Continuo em terapia, 2 vezes por semana ainda. Estou aprendendo a viver sozinha, a me bastar. E como está sendo?
Difícil, muito difícil, mas necessário. Ela olhou ao redor mais uma vez. Eu vim aqui não só para trazer o presente. Vim para dizer adeus de verdade. Fernanda franziu a testa. Como assim? Vou me mudar para Brasília. Minha irmã mora lá. Ofereceu uma casa nos fundos da dela. Um recomeço. Carlos sabe? Ainda não, ia ligar para ele depois de falar com você. Carmen respirou fundo. Percebi que enquanto estiver aqui, perto, sempre haverá a tentação de interferir, de tentar controlar, e não quero isso. Quero que vocês vivam sem meu peso. Pela primeira vez, Fernanda viu Carmen não como a mulher cruel que a atormentou, mas como um ser humano quebrado tentando se consertar. É uma decisão corajosa, Fernanda disse suavemente. Não é coragem, é o mínimo que posso fazer. Carmen pegou a bolsa. Talvez um dia, quando eu for realmente uma pessoa melhor, se vocês quiserem, eu possa conhecer meus netos de verdade. Mas só quando vocês sentirem que é seguro. Talvez, Fernanda concordou. Talvez um dia. Carmen caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Fernanda? Sim, obrigada. Por quê? Por não ter desistido do meu filho. Por ter sido mais forte do que eu jamais fui. Por ter construído a família que ele merece. E saiu, deixando Fernanda sozinha com pensamentos complexos. Fernanda contou tudo a Carlos durante o jantar. Ele processou em silêncio, mastigando devagar. Ela vai embora, ele disse finalmente. Vai. Acha que é o certo? Não sei, mas respeito a decisão. Ele pegou a mão de Fernanda. Como você se sente? Aliviada, triste, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. Ela mudou? Acho que está tentando, de verdade dessa vez. E se tentar voltar? No futuro? Fernanda pensou por um longo momento. Aí vemos. Se realmente mudar, se provar com anos de distância e respeito, talvez possamos considerar visitas, mas nunca como era antes. Nunca morando junto, nunca com acesso livre. Concordo. Carlos a puxou para perto. Mas isso é problema para daqui muitos anos. Agora, vamos focar no que importa. E o que importa? Isso aqui, você, eu, Arthur, Sofia, nossa loja, nossa vida. A loja Sofia e Arthur completavam 1 ano. Fizeram uma festinha pequena para comemorar. Clientes fiéis, fornecedores que se tornaram amigos, vizinhos da rua. Arthur, agora com 4 anos, ajudava a servir brigadeiros para as visitas. Sofia, com 1 ano, engatinhava pela loja explorando tudo sob o olhar atento de Fernanda. Olha só o que construímos, Carlos disse abraçando a esposa por trás. Não consigo acreditar às vezes que tudo isso é real. É real e é nosso. A vida não era perfeita. A loja tinha meses bons e meses difíceis. Arthur às vezes acordava com pesadelos. Sofia era uma bebê agitada que dormia pouco, mas era uma vida deles, construída com amor, respeito e parceria. Carmen ligava de Brasília 1 vez por mês. Conversas curtas, educadas. Perguntava sobre as crianças, sobre a loja. Nunca pedia para visitar. Nunca pressionava. Ela está cumprindo a palavra, Carlos comentou após uma dessas ligações. Está, talvez realmente esteja mudando. E você, consegue perdoar um dia? Fernanda pensou. Perdoar não significa esquecer. Não significa deixar voltar como era. Mas significa liberar o peso. E sim, acho que um dia consigo perdoar. Não por ela. Por mim. Numa noite tranquila, depois que as crianças dormiram, Fernanda e Carlos sentaram na varanda de casa. A mesma casa onde tudo tinha acontecido. Mas agora era diferente. Não havia mais tensão nas paredes. Não havia mais medo nos cantos. Não havia mais silêncios pesados. Havia risadas. Havia música. Havia vida. Sabe o que percebi? Fernanda disse, observando as estrelas. O quê? Que a dor que passei, por pior que tenha sido, me tornou mais forte. Me ensinou meu valor. Me mostrou que posso sobreviver a qualquer coisa.
Você é a mulher mais forte que conheço. E você é o homem que me mostrou que nem todo mundo machuca, que amor verdadeiro protege. Carlos a beijou suavemente. Para sempre, ele prometeu. Vou te proteger para sempre. Eu sei. E ali, naquela varanda sob as estrelas de Goiânia, 2 corações que haviam sido testados encontraram finalmente sua paz. Não foi um final de conto de fadas. Foi melhor. Foi real, foi merecido. Sofia tinha 6 anos agora. Arthur, 9. A loja tinha expandido. Agora ocupava 2 pontos comerciais. Fernanda era respeitada como empresária. Dava palestras sobre empreendedorismo feminino. Carlos tinha aberto uma consultoria na área de petróleo, trabalhando de casa. E Carmen. Carmen nunca voltou a morar em Goiânia. Mas uma vez por ano, no Natal, eles a visitavam em Brasília. Visitas curtas, supervisionadas, mas cordiais. As crianças a chamavam de Vovó Carmen. Mas não havia intimidade profunda. Ela era uma figura distante, alguém que enviava presentes nos aniversários e ligava nos feriados. E estava tudo bem assim, porque Fernanda e Carlos haviam aprendido a lição mais importante. Família não é sobre sangue, é sobre quem fica, quem protege, quem ama sem machucar. E a família deles era perfeita do jeito que estava. Completa, feliz, livre. E chegamos ao fim de mais um conto. Se você gostou, já deixa o seu like. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.